RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Sexta-feira, dia 21 de setembro, mais uma edição do programa Cruzando as Conversas. Eu sou Thaís Teixeira e vou estar apresentando o último programa da série de debates com os candidatos ao Senado das eleições deste ano. Lembrando que para este ano serão 2 senadores que devem ser votados, sendo que são 3 senadores por estado. O programa da RDC TV, nessa semana, ficou sabendo que está sendo acessada por mais de 26 países. E eu, em nome da RDC TV, quero agradecer a vocês que têm acompanhado toda a nossa programação, que é feita com muito carinho, com muito respeito e com muito amor, para que todos os gaúchos e gaúchas, estando no Rio Grande do Sul, em outras partes do Brasil, possam sempre estar bem informados de assuntos relevantes que dizem respeito diretamente a toda a sociedade. E a eleição é um destes temas. E nessa noite, então, para finalizar essa série de debates aqui, que está sendo realizada exclusivamente aqui na RDC TV, estamos aqui à minha direita com hoje o candidato ao Senado, Kleber Soares, do PCdoB. PCB, e quem vai apresentar junto comigo é minha colega Jocélia Bortoli. Lembramos vocês também que acompanhem esse programa e participem pelo Facebook da RDC TV Digital e também mandem suas perguntas pelo WhatsApp. Vou dar o telefone para vocês mandarem as perguntas que eu vou ler no ar aqui diretamente para o candidato. O telefone é 99815-9990. Repito, 99815-9990. Candidato, boa noite, obrigada pela sua participação. Nós vamos então ter 3 blocos aqui para a gente vai poder conversar sobre a sua plataforma de governo, caso seja eleito senador nas eleições agora que se aproximam no dia 7 de outubro. E tem a primeira pergunta e a última pergunta do programa são padrão, são feitas para todos os candidatos. Então a gente vai começar aqui com a primeira, perguntando quem é o candidato Kleber Soares. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Para nós do PCB estar participando desse programa é um grande prazer para nós. Quem é Kleber Soares? Eu comecei a militar politicamente desde a época do Grêmio Estudantil da minha escola. Tenho muito orgulho de falar que fui aluno da escola Ceará, no bairro Teresópolis. Fui presidente do Grêmio Estudantil na escola. Dali concorri ao Grêmio Estudantil no Julim, no início da década de 90. Não tivemos êxito na eleição. Concluí meu ensino médio na escola Emílio Meyer. Sou formado em História pela Faculdade IPA Metodista, fiz parte do diretório acadêmico. Sou funcionário da empresa de Correios, faço parte do Sindicato dos Correios do Rio Grande do Sul e da Federação dos Trabalhadores dos Correios. E diretor de Carnaval da Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina. Candidato, o senhor tem a cultura como uma de suas bandeiras. O senhor terminou de falar a respeito justamente de ações do senhor que tem relação com a cultura. Qual é o seu conceito de cultura, candidato? Eu acho assim, hoje, na conjuntura que a gente tem hoje no país, a cultura ela é um meio que pode salvar as nossas crianças, dá para as nossas crianças um futuro melhor. Então eu acredito muito nessa questão cultural, em projetos culturais, dentro de centros de cultura, como as escolas de samba, centros comunitários, qualquer espaço onde tu possa desenvolver um projeto cultural. Eu acho que nós vamos estar trabalhando diretamente com a segurança e vamos estar buscando um futuro melhor para essas crianças. Então eu acredito muito na cultura para um futuro melhor para os nossos jovens, para as nossas crianças.
Candidato, o senhor não tem no seu currículo uma experienciação política em outros cargos, por exemplo, vereador, deputado estadual. Por que houve essa decisão de lançá-lo diretamente ao Senado? Porque isso dificulta muitas vezes para que o eleitor lhe conheça e possa fazer um paralelo do que o senhor já tivesse feito efetivamente enquanto político em outras posições. Por que essa decisão de ir ao Senado? Foi uma decisão conjunta dentro do PCB, a decisão que nós tomamos em conjunto, que nós teríamos um candidato a deputado federal, candidato a deputado estadual, que é a nossa camarada Mari, da deputada estadual, nosso camarada Poti de Caxias, metalúrgico, deputado federal, e uma candidatura ao Senado. Nós começamos a avaliar qual o perfil de cada um de nós seria mais adequado a qual candidatura. Nessa avaliação dentro do partido, nós achamos melhor que o meu nome seria lançado ao Senado, até por tratar dessas questões na parte da cultura, que é a principal bandeira que eu tenho, e outras questões como o combate às privatizações, buscar a revogação da reforma trabalhista como uma das nossas bandeiras, a não aprovação da reforma da Previdência também. Então, são debates que, até pelo esse meu viés sindical, a gente já pratica também. E aí, nessa decisão interna e fora interna do partido, se optou pela minha candidatura ao Senado. Candidato, o senhor tem consciência que o senhor tem uma bandeira que é uma das áreas que menos recebe recurso dentro de um governo? Sim, isso a gente tem... A gente sabe bem que a cultura é a que menos recebe verbas e hoje em dia há uma política, inclusive, de desvalorização da cultura. Nós temos hoje os mega eventos que muitas vezes são bancados por leis de incentivo. E eu acredito fielmente que nós podemos pegar desses mega eventos que fazem captações de 5, 10, 15 milhões de reais, nós pegarmos uma parcela entre 3% a 5% para destinar aos pequenos projetos culturais e projetos sociais. Porque, às vezes, um projeto de 30 mil reais que tem uma dificuldade de captar, ele é um projeto que ele vai dar para uma criança ali durante um ano uma condição dentro de estar num espaço que ela possa estar desenvolvendo culturalmente. A gente pode pegar um projeto de dança, que nem nós temos lá na Imperatriz, e um aporte mínimo pode dar uma sustentabilidade do projeto ali, e nós temos 15, 20, 30 crianças durante um ano ali dentro. Então, a gente sabe das dificuldades que é essa área da cultura, mas nós queremos trabalhar nesse sentido, que os mega eventos, que os grandes eventos que tem uma facilidade maior para captação, também consigam destinar parte dessa verba para esses eventos, projetos sociais, projetos culturais. Como a Juscelia falou ali, a questão do seu conceito de cultura. A gente sabe que o senhor é professor de história e também tem esse conhecimento, com a parte carnavalesca aqui de Porto Alegre. Quando o senhor fala de projetos culturais, seriam projetos mais específicos nessa área carnavalesca, nessa área folclórica? Como seriam exatamente esses projetos culturais que o senhor pretende fazer? E se poderiam ser buscar também recursos, já que é muito baixa a cota destinada, com a iniciativa privada? Eu vejo assim, a gente tem que simplificar essa situação dos projetos. Porque hoje, principalmente a criança que mora na comunidade, quando ela já começa a ter uma consciência mínima social, ela já sabe que a vida vai dar para ela 1, 2 oportunidades. Então a gente busca um projeto simples de colocar numa escola de samba, numa escola de turno integral, aulas de dança, aula de violão. Podemos mesclar isso com a parte esportiva também. Então, a gente tem que buscar agora, nesse momento, o projeto tem que ser o básico, o simples, mas que ele possa atingir, de fato, essas crianças. Que essas crianças elas comecem a participar desses projetos. Então, são projetos na área da dança, na área da música. No carnaval, a gente pode trabalhar com a confecção de alegorias,
E aí o projeto ele pode ir se estendendo, a gente pode ter algumas parcerias com o Senai, por exemplo, para o soldador, que para te fazer uma alegoria de carnaval, tu precisa de um soldador, e aquele curso de solda ali, de soldador, ele não vai servir só para o carnaval, ele vai dar uma profissão para aquele jovem. Um curso técnico daí já. Um curso técnico, mas muito voltado. Tu pode começar ele voltado para essa área, para o teatro também, para trabalhar no palco do teatro, e aí ele vai expandindo. Então a gente tem que começar pelo básico. Então muita gente vem com, vamos fazer um projeto gigantesco. E aí quando vê, tu não tem a verba para pôr na prática esse grande projeto, e aí tu pula as etapas e tu não consegue fazer o projeto menor. Então eu acho que é o momento de botar o pé no chão e de trabalhar com os escassos recursos que se tem para a cultura. A cultura ela está muito próxima também da educação, né? Pelo que o senhor está dizendo também, e de uma forma geral a gente sabe que é assim. O senhor acredita que essa é uma forma também de melhorar até os índices de aprendizado dentro das escolas, enfim, fazer com que a criança, o adolescente, ele tenha maior interação dentro desse universo e se prepare melhor para a vida, para o trabalho, enfim? Com certeza. Por exemplo, a escola de turno integral. Se nós mantivermos a criança dentro da escola, a gente começa a minimizar vários problemas. Por exemplo, a criança que entra 8 horas da manhã para dentro da escola, ela vai ter o café da manhã, ela vai ter o almoço, ela vai ter o café da tarde e a janta. É uma alimentação balanceada. Aí nós já estamos dando um suporte para a Secretaria da Saúde, porque muitas crianças que sofrem de desnutrição é porque não conseguem ter uma alimentação mais balanceada. Nós temos ela dentro da escola, já tem essa parte da alimentação, o convívio. Hoje eu vejo como um grande problema dos nossos jovens, das nossas crianças, é o convívio. Muitos pais acham que tu dando um videogame, tu dando um computador, e ele tendo aquela vida virtual, aqueles amigos virtuais, ele está convivendo. Eu já acredito que não, acho que as pessoas elas têm que se olhar, elas têm que conversar. Aquilo que nós tínhamos há 10, 15, 20 anos atrás, de sentar na frente de casa numa roda de amigos. A gente sabe que hoje a violência torna essa prática um pouco complicada, mas a gente tem que criar espaços para que as pessoas convivam, que as pessoas estejam juntas, as pessoas olhem umas para as outras e saiam desse mundo virtual e venham para um mundo real. E aí eu acho que a escola de turno integral auxilia muito isso, da criança passando o dia inteiro dentro da escola. E o aprendizado, eu acho que facilita muito, sim. Porque até o suporte para a criança tu vai conseguir dar. Se a criança está com uma dificuldade em alguma matéria, nesse turno integral tu pode encaixar ela para fazer uma aula, para fazer um reforço e ter um suporte para superar essas dificuldades. Coisa que hoje a escola normal ela dificulta de ter esse suporte. Tu manda a criança para casa, aí tu quer dar uma aula de reforço, tu tem que dizer para ela voltar para a escola. Muitas vezes a criança da periferia, o pai trabalha, então ele consegue, o pai ou a mãe trabalha, eles conseguem naquele curto espaço de tempo ir na escola, pega a criança, leva para casa, deixa com o vizinho, vai correndo para o trabalho, aí não tem esse tempo de estar fazendo esse acompanhamento mais de perto e de estar levando a criança, trazendo da escola em vários momentos. Candidato, recentemente houve essa notícia na mídia de que um professor de uma escola do Rio de Janeiro pediu demissão por ser agredido pelos alunos. E essa é uma realidade que tem acontecido várias vezes, né? Uma inversão de valores e um desrespeito dos alunos pela figura e pela autoridade do professor. Como é que o senhor acredita que esses projetos possam ajudar a humanizar e a resgatar esses valores nos alunos em relação ao professor, em relação às pessoas? Não só no Rio de Janeiro, teve um caso, acho que recentemente em Minas esse, Gerais, né, teve um essa semana também. Teve um outro em Minas essa semana também, acho que até na mesma escola mais de um professor foi agredido. E é profundamente lamentável isso aí. E é por isso que eu digo que nós temos que tirar os jovens desse mundo virtual. Eles têm que conviver e a convivência gera o respeito entre as pessoas. A gente botando essas crianças juntos, convivendo, conversando, porque assim, se a gente olhar
esse mundo virtual que muitos vivem, jogos de tiro, jogos um pouco mais violentos. Tu olha na caixa do jogo impróprio para menores de 18 anos, e aí muitas vezes é uma criança de 10, 12 anos que está jogando aquilo ali. Então, a gente tem que trazer essas crianças para o mundo real, e o mundo real faz parte do respeito ao próximo. Isso é uma coisa que a gente não pode abrir mão. Candidato, ainda dentro deste tema de educação, qual é a sua opinião com relação à escola sem partido? O professor ele tem que ter a liberdade para ensinar o aluno, principalmente os professores. Eu falo mais na minha área, professor de história. A história ela tem que ser contada. E o que se fala na escola sem partido? Que é se privar de contar determinados pontos da história ou tirar do professor a possibilidade dele dar a visão com a qual ele acredita que aquele fato ocorreu. Então, a gente não tem que ter mordaça dentro das salas de aula. Então, a gente tem que ter a aula tem que ser dada, ela tem que ser contada, tem que ser passado para o aluno o que aconteceu e o que acontece no país. Se nós tivermos que falar de capital, de comunismo, de socialismo, tem que se falar, e a gente não pode abrir mão, porque a pessoa, ao longo do tempo, ela vai fazer o seu juízo de questão e ela vai buscar, de repente, outras fontes, porque eu falo muito da história. Existem várias vertentes históricas. Então, às vezes, a vertente histórica que eu concordo, que eu acho a mais correta, daqui a pouco ela tem um questionamento, tem uma outra leitura, e tem que ser respeitada essa outra leitura. Então, a gente não pode simplesmente privar que uma outra leitura seja passada aos alunos. Essa seria uma forma também que as pessoas se aceitassem um pouco mais, fossem menos intolerantes. A gente vive hoje um momento de muita intolerância, que a diversidade de opiniões estão sempre se conflitando. Seria nesse sentido também? Também. Esse momento que nós vivemos hoje, infelizmente, as pessoas estão trocando 2, 3 palavras num diálogo, e quando vê já estão se agredindo verbalmente e às vezes até fisicamente. Então, essa prática do diálogo, da discordância, do contraditório, isso é uma coisa que está se perdendo e não pode se perder, que está levando a esses extremos que nós estamos vendo hoje em dia acontecer. E uma coisa é a rede social também. As pessoas se escondem. A rede social é uma maravilha, porque ela aproxima as pessoas. Eu não sou um crítico à rede social, mas eu critico, às vezes, como ela é utilizada em determinados momentos. E as pessoas, muitas vezes, se escondem atrás de uma página, de uma rede social, e saem agredindo as pessoas de uma forma descabida, que, às vezes, tu não sabe o que está acontecendo. Esses dias eu vi no Facebook uma postagem de uma menina que ela foi agredida, e foi agredida a família dela, que a pessoa, além de agredir ela por uma posição política que ela tinha, disse que aquilo ali era uma herança maldita que a família dela tinha deixado para ela. E a menina colocou assim: foi o pior dia da minha vida, porque eu perdi a minha mãe faz 5 dias, e uma pessoa que eu não sei quem é, questionando a educação que a minha mãe me deu. E, infelizmente, as pessoas que se escondem atrás das redes sociais, elas não mencionam o quanto elas podem estar prejudicando uma pessoa ali com palavras. Uma agressão verbal, que às vezes tu acha que pode ser uma coisa banal, mas para uma menina que eu não sei quem é ela, que eu vi a postagem dela, que fizeram um print, colocaram. É uma menina que eu não sei quem é, mas sabe-se lá o tamanho do impacto que aquilo ali deu para aquela menina. Então, infelizmente, nós precisamos sim respeitar a opinião das pessoas. Podemos divergir. A divergência ela é salutar, mas nós temos que ter respeito. Né? Rápido intervalo agora. Continuamos depois hoje conversando com o candidato Kleber Soares, do PCB. Rápido intervalo, depois estamos de volta. Estamos
Estamos de volta com o segundo bloco do Cruzando as Conversas, que hoje encerra a sua série de debates com candidatos ao Senado, com o candidato Kleber Soares, do PCB. E estamos aqui, né? Eu e a Jocélia continuamos aqui, então vamos conversar mais um bloco com ele. E eu quero convidar vocês a participar do programa junto com a gente, façam um programa com a gente, mandem suas perguntas aqui para a gente poder conversar, repassar para o candidato, para ele repassar. Tenho observado aqui no crawl aqui, que estão fazendo comentários, alguns elogiaram o senhor. Então mandem aqui para a gente pelo WhatsApp, interajam com a gente, façam esse programa junto com a gente, que é um programa que é para todo mundo. Vou dar o número do WhatsApp aqui para vocês, 99815-9990. Repito, 99815-9990, código de área 51, e também pelo Facebook, nos acompanha, mande o seu comentário para a gente poder conversar, interagir, levar, porque se for eleito, né, vai ser um representante legítimo do povo e nada mais importante do que você, cidadão, ter essa oportunidade que a gente está proporcionando para vocês de conversar diretamente com o candidato. Então, candidato, próxima pergunta. O PCB é um partido de esquerda. Tivemos, né, 2 longos períodos presidenciais de um partido de esquerda, o maior representante, que foi o Partido dos Trabalhadores. Hoje o país está sobre o governo do MDB, que seria o vice-presidente de Dilma Rousseff, que foi afastada pelo impeachment ou golpe, né, dependendo do ponto de vista da pessoa. E quando veio um partido de esquerda à frente da presidência do Brasil, nunca se imaginou que quando o Lula assumisse a presidência, viesse essa série de escândalos, né? Que não se está aqui o objetivo de avaliar a veracidade ou não, mas são acontecimentos que culminaram, inclusive, na condenação e prisão do Lula. Como é que o PCB avalia essa questão, vê hoje o PT errou, o PT não errou, que visão vocês têm quanto partido de esquerda também? A avaliação que nós temos quanto ao processo da Dilma Rousseff é que realmente na nossa visão, foi um golpe, porque a presidente Dilma, ela saiu pela pedalada fiscal, que em todos os governos acontecia, só que daí no governo Dilma resolveram derrubar uma presidente por causa deste fato. A gente vê que o PT ele teve algumas contradições durante seu governo. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita contrariedade ao governo do presidente Michel Temer. Eu acho que se eu disser que o governo Michel Temer é péssimo, eu vou estar elogiando, porque eu acho que é muito pior que o péssimo. Mas o presidente Michel Temer, quando ele assumiu, ele disse uma coisa, eu acho que foi a única coisa que ele disse certa: só se faz grandes mudanças quando tu tem uma grande popularidade ou quando tu não tem nenhuma popularidade. Quando o Lula assumiu, ele tinha a grande popularidade e ele podia ter feito algumas reformas no país, a taxação das grandes fortunas. Acho que a gente podia ter trabalhado muito mais essa questão volto à questão da educação, podia ter um investimento muito maior em questão de educação, preparar os nossos jovens. Ele assumiu no início de 2013, nós estamos aí com mais de 15 anos do início do governo Lula. Nós podíamos ter tido um investimento mais pesado, a gente reconhece que teve investimentos na área da educação, na área do ensino superior, mas a educação básica, eu acho que ela teria que ter tido um investimento muito maior, um investimento estrutural no país, estradas. Eu acredito que o Brasil, pela dimensão continental, era um país que deveria se locomover através de trilhos. A escoação da produção no Brasil, acho que ela deveria ser através de trilhos e usar um pouco dos rios que a gente tem para fazer a parte da navegação também, para desafogar as nossas estradas. Então, eu acho assim, faltou ao governo do PT pontos que só um governo que tem muita popularidade podia fazer. E uma coisa que a gente critica muito foi a conciliação. Em determinados momentos, em determinadas situações, a gente tinha que chegar e dizer assim, chegamos nesse ponto, dá-se um basta, e isso eu exemplifico com a taxação das grandes fortunas. Chegou aqui, dá-se um basta, nós vamos trabalhar com a taxação.
e infelizmente não foi feito. Então, eu acho que algumas falhas aconteceram sim no governo do PT. Com relação ao nosso estado, já que o senhor falou do cenário nacional, vamos falar do cenário mais local, regional, enfim. Como é que o senhor avalia, então, hoje o cenário que está o Rio Grande do Sul, o atual governo? Eu também não sou simpático ao governo do Sartori. Eu acho que, principalmente na questão das fundações, que ele optou por extinguir as fundações, TVE, essa briga constante com o Jardim Botânico, Fundação de Recursos Humanos, daí tu vai lá, extingue uma fundação, aí tu contrata uma empresa para fazer o mesmo trabalho, gastando o dobro daquilo ali. As isenções fiscais que foram dadas pelo governo Sartori, eu não tenho o número exato agora, mas teve uma empresa que o nosso deputado Pedro Ruas muito comenta, que foram milhões e milhões de reais de isenção fiscal para gerar 5 empregos. Então, nós não precisaríamos ter dado essa isenção fiscal, porque a empresa acabou não agregando o que deveria agregar ao Estado. Então, eu não vejo a política do Sartori como uma política satisfatória ao Estado. Ele tem a recuperação fiscal como a grande bandeira dele nesta campanha. A sua avaliação com essa ideia dele também não deve ser muito positiva. Também não. Se nós pegarmos a essência, a gente troca o nome e é um projeto muito semelhante ao projeto do Antônio Brito, que é um projeto que começou a venda da CE, projeto de venda do patrimônio público, e agora botou-se uma roupa nova, deu-se um título bonito de recuperação fiscal, mas é o mesmo caminho, tentando vender o Banrisul, que é um banco genuinamente dos gaúchos, tentar vender o que resta da CE. Então, eu acho que o grande objetivo da recuperação fiscal é a venda do patrimônio do Estado. E aí se diz que isso vai resolver os problemas financeiros do Rio Grande do Sul, que para se ter uma renegociação com a dívida tem que vender. Então, isso é um projeto de serventia ao capital. O senhor, como senador, como ajudaria nessa questão? Nós temos que sentar e fazer uma negociação justa da dívida do Rio Grande do Sul. Essa dívida ela já foi paga. Se a gente for ver o montante da dívida, ele ultrapassa o que ela era na década de 90. Então, nós temos pegar a dívida, o que tem agora da dívida, fazer uma negociação real, com uma taxação de juros real. Nossa taxação que os economistas batem cabeça para definir qual essa forma de taxação. Já vi economistas batendo cabeça quanto a isso, quanto mais o cidadão comum. Então, nós temos que ter uma negociação real. Vai ser tanto, nós vamos pagar em tanto tempo, o valor é esse, vai chegar em tal ano, a dívida vai estar paga e o Rio Grande do Sul vai se livrar dessa dívida. Outra coisa que nós precisamos dar uma revisada é nessa questão da Lei Candir também, que deu a isenção de ICMS para as exportações e o governo federal retornaria essa diferença ao Estado. E daí esse cálculo não bate nunca, então a gente tem que adequar esse cálculo para que ele feche, para que o que é devido ao Rio Grande do Sul venha para o Estado. Porque se a gente conseguir a renegociação da dívida, uma renegociação real, justa para o Rio Grande do Sul, as verbas da Lei Candir vindo para o Estado, as verbas que é de direito do Rio Grande do Sul vindo para o Estado, e as isenções que não trazem benefícios nenhum ao Rio Grande do Sul, elas sendo cortadas, cobrar impostos de quem deve para o Estado, eu acho que a gente consegue botar o Estado nos trilhos. E isso é quem está falando, não é um economista, isso aí é uma visão ampla. No momento que a gente pegar e sentar com um economista que tem a visão de buscar o que é devido do Estado, eu acho que a gente consegue aprofundar muito mais essa questão e a gente consegue uma outra saída para o Estado que não seja estar vendendo o patrimônio dos gaúchos. E sem privatização, mas nada se privatiza, parceria público-privada, concessão, o senhor é bem mais enérgico nesse sentido? Existe algum setor que
dá para pensar na questão da privatização? Eu acredito que não, porque a empresa pública, bem gerenciada, ela dá lucro ao Estado, ela dá lucro à União. Tanto, eu cito aqui a CE, quanto aqui em Porto Alegre a Carris, ou no meu caso, a empresa de Correios e Telégrafos. O Correio é uma empresa que constantemente se fala em privatizações, já teve candidatos à presidência falando em extinguir os Correios e liquidar os Correios. E o Correio, ele é uma empresa que ano após ano, ele gera em torno de 18 bilhões de reais. A União pega a parte dela para o cofre único da União, sobra parte para investimentos. O que acontece com os Correios? Quando dizem que os Correios que os Correios estão deficitários, são maus investimentos. Então, o Correio, e não só o Correio, a empresa pública, ela tem que ser bem gerenciada, e ela sendo bem gerenciada, ela vai trazer dividendos para a União, dividendos para os estados, dividendos para os municípios. Então, o que está faltando é tirar um pouco a politização do gerenciamento da empresa pública, botar os trabalhadores a assumir a empresa, botar o poder popular, assumir a empresa e dar um destino às verbas da empresa no investimento interno, e sim trazer benefícios para a população do entorno dessa empresa. O entorno, quando eu digo, é uma população, uma empresa estadual, o investimento ser investido no Estado, na saúde, na educação, que são as áreas que são deficitárias. Se essas empresas fossem algo que não tivesse solução, daí eu volto à questão dos Correios. Por que as grandes empresas de logística no mundo comprariam uma empresa que não tem solução? Eles sabem que tem solução. E assim é a CE aqui no Rio Grande do Sul, e assim é a Carris, e assim são as estatais. Nós precisamos de um bom gerenciamento. Rodovias não escapa nessa sua avaliação? Rodovias, o Estado tem condição de tratar dessa questão? Eu acredito que sim. Eu acredito que tem. No momento que nós pegarmos e cobrarmos o que é devido ao Estado, no momento que a gente buscar essa diferença da Lei Candir, no momento que a gente conseguir uma negociação justa para a dívida do Estado, no momento que a gente parar com as isenções e no momento que a gente tiver o Estado estruturado, as empresas públicas voltando a contribuir para o caixa único do Estado, vai sobrar dinheiro para investir em rodovias, educação e saúde e segurança. Candidato, no dia 7 de setembro, o senhor vai exercer o seu direito de cidadão, de escolher, né, os seus governantes. Outubro. Outubro. 7 de setembro, olha só. Outubro, falhou, voltamos, 7 de outubro. E o senhor também vai escolher, são dois, então um voto provavelmente vai ser no senhor e o outro em outro candidato. Quem é que seria o candidato coligado, aliado, para ser eleito pelo senhor e que seriam adequado dentro da sua proposta? Nós temos dentro da nossa coligação o candidato Romer, de Viamão, e isso aí foi trabalhado junto conosco, do PCB, junto com o PSOL, e eu voto dentro da coligação. Roberto Robaina, Borlos, Romer, posso dizer os deputados estadual, federal também, Mário Rodrigues e Raimundo Poti. Mas não seria ele que defende o fim do Senado? Mas a discussão do fim do Senado só pode fazer dentro do Senado. Isso aí nós tivemos uma conversa, ele explicou o porquê. O senhor concorda com isso? O senhor também é a favor do fim do Senado? Eu acho que nós podemos fazer um plebiscito e a população decidir através de um plebiscito. É uma questão complexa e ela tem que ser decidida através de um plebiscito, e aí nós pegarmos... Porque a função do senador é representar o Rio Grande do Sul junto à União. E a função do deputado é representar o povo gaúcho, o povo junto à União. Então, acho que os interesses do Estado, eles podem ser mesclados por um deputado. Então, acho assim, é uma questão que a gente pode fazer um plebiscito e a população brasileira decidir se o melhor é manter essa macroestrutura que tem do Senado, ou se tira essa macroestrutura do Senado e investimos em outras áreas. Então, eu acho que dentro do Senado
pode-se pedir a fazer a coleta de assinaturas. Se for aprovado lá dentro, acho que se pode fazer um plebiscito, sim, e deixar a população decidir. Então, nós poderíamos dizer que esse seria o seu projeto inicial, então, como senador, colocar em pauta a necessidade ou não do Senado? Meu primeiro projeto seria, isso é uma coisa que eu defendo, assim, independente do cargo político que tiver, fora o privilegiado. Se tu tá na esfera pública e tu não tem problema, tu não precisa ter medo de ser julgado ou não. Então, primeira assinatura, primeiro documento, se eu for senador, eu quero assinar, é abrindo mão do foro privilegiado. E isso eu faço para dar exemplo no meu mandato, para mim poder cobrar depois dos outros políticos, dos outros colegas no Senado e dos outros colegas nas câmaras federais, estaduais, câmaras de vereadores, em todas as esferas públicas. Então, tu só pode cobrar alguma coisa que tu vá fazer. Candidato, circulou pela mídia que temos 15 candidatos ao cargo de senador, né, ao Senado aqui no Rio Grande do Sul, e que o senhor tinha sido o único que não tinha feito a declaração dos bens. Como é que está essa questão? Já encaminhei junto ao pessoal, que o pessoal que está fazendo esse trâmite de entregar a nossa documentação, já encaminhei. E não teria problema, assim como não tem problema de falar qual o meu patrimônio, em qualquer momento que for questionado, para mim é muito tranquilo. Teve um pouco de atraso, passaram-se os prazos, enfim? Eu acho que teve um pouco de falta de experiência nessa questão. Porque nos pediram a declaração do imposto de renda e eu busquei junto ao correio que a gente tem dentro no nossa pasta interna do correio, eu puxei dali e fiz a entrega. E ali não sai a declaração de bens. E aí depois me chamaram no pessoal, disseram, faltou fazer uma declaração de bens, pode ser uma declaração à mão, diga mais ou menos o teu patrimônio e tal, uma coisa bem aproximada, que vai ser entregue, que vai ser anexado junto ao TRE. Então, foi mais uma falha de marinheiro de primeira viagem mesmo. Mas não tem problema nenhum. Se quiser, eu digo meu patrimônio, uma coisa muito, muito tranquila para mim. E a questão da saúde, né? Como é que o senhor pretende melhorar a questão da saúde aqui no estado, sendo que está tão deficitária, uma falta de recursos, cada vez menos leitos, cada vez pessoas morrendo em filas de espera aqui no Rio Grande do Sul? Como é que o senhor avalia essa questão? Como é que o senhor acha que pode ajudar sendo senador? Tudo passa por essas verbas que não vêm para o estado e que não vêm para a União. Que eu acho que o principal ponto que está acabando com a cultura, com a educação e com a saúde e a segurança são as isenções fiscais. Eu acho que a gente tem que ter uma política pode ser atrair as empresas para cá, mas as isenções fiscais que estão sendo dadas, o período que está sendo dado, prejudica muito essa questão da saúde. Outra coisa, nós temos que ter uma seriedade em administrar a saúde. O SUS é o melhor plano de saúde que existe no mundo, estudado por vários países. Nós precisamos, sim, ter seriedade em administrar o SUS, para que a pessoa de baixa renda tenha acesso à saúde. O médico porta a porta, aquele médico que vai na casa da pessoa, que faz a prevenção, tem que acontecer. Aí eu falei antes, na escola de turno integral, aquela criança tendo 4 refeições diárias, eu acho que ajuda bastante. Aí vamos para o saneamento básico. Então, nós estamos com um país desestruturado. A reforma trabalhista também vai ser, reverter o quadro, também vai ser uma bandeira? Sim, porque a reforma trabalhista, ela não vem para reformar, ela vem para retirar direitos dos trabalhadores e precarizar a condição de trabalho. Nós temos um exemplo do trabalho terceirizado. Hoje em dia, mais da metade dos trabalhadores terceirizados não recebem em dia, não recebem todos os seus direitos. Tu trabalha numa empresa, tu sabe que tu está sendo lesado, mas a justiça para agora ela não é mais gratuita. Então tu já tem o medo de entrar na justiça. Então são vários pontos que
Se a gente pegar e dizer assim, nós vamos revisar. Não, não vamos revisar. Vamos fazer o seguinte, revogamos, e se nós tiver que discutir, nós vamos discutir para avançar, para dar uma melhor condição de vida para as pessoas. A reforma trabalhista, ela tirou o emprego dos trabalhadores. A gente teve um exemplo agora, num hospital aqui em Porto Alegre, que demitiu 350 trabalhadores, que eram ligados direto ao hospital, para contratar o mesmo número de trabalhadores terceirizados. Então, é a precarização do emprego, é a diminuição do ganho das pessoas, e tu não tem a estabilidade, tu não tem a tranquilidade, a pessoa não tem a tranquilidade de saber que pode fazer algum projeto de vida para 6 ou 7 meses, porque o trabalho dela pode daqui a 6 meses, 3 meses, 2 meses, como é um trabalho temporário, e viabiliza a pessoa de ter qualquer projeção mais longínqua. E falando na questão de segurança que a senhora falou, a segurança, a criminalidade, tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul, aumenta em número cada vez maior, é assustador a situação que está chegando o nosso país e também, principalmente, o nosso estado. Quanto a essa questão da segurança, o senhor é a favor ou contra a flexibilização do Estatuto do Desarmamento? Eu acho que o grande problema não é o Estatuto do Desarmamento. Que as pessoas, vamos armar a população para a pessoa se defender. Aí nós vamos colocar o povo se defendendo contra... Nós vamos estar botando as pessoas a fazerem a função do Estado. Eu acho que nessa questão da segurança, nós temos que trabalhar com a prevenção, nós temos que trabalhar com ver as penas, quem realmente tem que estar dentro de um presídio, quem não tem que estar. E nós temos que trabalhar com a estruturação, que os nossos presídios eles nunca foram estruturados. Simplesmente são caixas de concreto gradeadas para as pessoas caírem lá dentro. Então nós temos que ver, primeiro, vamos ver quem é que tem que ficar, quem não tem. Tem pessoas que já cumpriram a sua pena, já eram para estar lá fora do presídio. Pessoas que, muitas, não cometeram o ato ilícito, foram presas injustamente e estão lá dentro. E tem a pessoa que cometeu o ato e ela tem que pagar pelo ato cometido. Essa pessoa, nós temos que ter o presídio em condições de tentar trazer essa pessoa de volta para a sociedade. Você acha que é possível ressocializar? Eu acho que é possível. Não no presídio que nós temos hoje em dia. Da forma que está, que é só uma caixa de concreto com grade, não tem como. E aí o mais importante, que daí é a questão que nós defendemos muito lá na Imperatriz, lá na Coab Rubem Berta, que é a prevenção. Nós temos que tirar os nossos jovens dessa rota da criminalidade. E nós só vamos tirar esses jovens dessa roda da criminalidade se nós oferecermos outras oportunidades para ele. Então, pode parecer uma briga desigual, mas nós temos que fazer essa briga. Nós temos que pegar, se nós olharmos há 30 anos atrás, nós tínhamos em tudo que era canto da cidade um campinho de futebol, que a criança às vezes passava a tarde inteira naquele campinho de futebol, praticando um esporte e tal, sem uma orientação, muitas vezes, sem uma orientação, mas estava lá. Então, nós temos que dar para os nossos jovens, as nossas crianças, outras opções. E isso a gente vê lá na Imperatriz. Se nós colocamos 10 crianças dentro de um projeto, quanto muito se perde uma. Eu cito muito a bateria da escola. Nós temos na bateria mais de 100 crianças, mais de 100 jovens. Ano após ano, eles estão lá dentro. A gente viu eles com 5, 6, 7 anos. E hoje alguns deles nos trazem os filhos para nos mostrar o filho que nasceu, constitui uma família, e eles passam ano após ano convivendo ali dentro. E poucos deixam aquele ambiente. Então a gente tem que criar ambientes saudáveis para os nossos jovens, nossas crianças, que nós vamos estar contribuindo a longo prazo para a segurança. E a estruturação de toda essa... E a estruturação de toda essa questão de segurança, né? Trabalhar melhor os nossos agentes, dar uma melhor condição de vida, uma melhor condição de salário. Candidato,
A manutenção, mais ou menos, de um presidiário é em torno de 5 mil, que seria 10 vezes mais do que a manutenção de um estudante de ensino médio, que seria 500 por mês. Uma das causas dessas pessoas estarem muito nos presídios seria tráfico de drogas. O senhor é a favor ou contra a descriminalização das drogas? Eu sou a favor que se tenha uma descriminalização gradual e uma coisa com um estudo bem alicerçado. Não é simplesmente chegar, o Congresso votar e amanhã liberou e discriminou. Nós temos que ter uma coisa constante, que se faça essa descriminalização e que tire da marginalidade esse comércio que é gigantesco e que não se está conseguindo combater adequadamente. Então, eu acho que a gente tem que avaliar quais as drogas a gente pode começar a liberar, ter uma liberação gradual, mas eu sou a favor, sim, de discriminar e da liberação. Mas uma coisa gradual e bem estudada e tirar do narcotráfico o poder dessa indústria que gera bilhões e bilhões. Não se tem números reais, mas eu acredito que seja dentro do país hoje ou no mundo todo, se não for a primeira, a segunda ou no máximo a terceira economia do mundo, é a do narcotráfico, é o que o narcotráfico gira. Então nós temos que tirar da mão do narcotráfico esse comércio. A intervenção militar, como é que o senhor vê? Eu vejo ela foi equivocada e foi uma intervenção política. Ali o presidente Michel Temer optou por fazer a intervenção militar no Rio. Eu vejo aquilo ali como ele tentou fazer uma intervenção política. Eu não vejo como... Não vejo aquilo ali como dar certo. Até porque, assim, o Exército, ele tem... Isso aí dito que eu não sou do Exército, mas muitos amigos meus fazem parte do Exército. E ele tem uma outra função, que não a função urbana. Então, eu acho que foi equivocada a intervenção militar no Rio de Janeiro e foi algo político, que o São Michel Temer tentou surfar em cima daquilo ali. Infelizmente, até por não ser uma coisa bem estruturada, bem pensada, está se perdendo dos dois lados, né? Porque já se perdeu militares, já se perdeu por equívocos pessoas das comunidades. Então, mais um erro político do nosso presidente da República, que quem acaba pagando são as famílias do pessoal do Exército, as famílias das pessoas que moram ali nas comunidades, acabam pagando pelos erros dos nossos governantes. O senhor falou ali na ressocialização. Vamos pegar um exemplo, então, dos traficantes que ganham quantidades monumentais de dinheiro com esta prática. Como seria possível, o senhor acredita que é possível este homem abandonar essa atividade e passar a trabalhar como um trabalhador normal, vai lá, faz 8 horas, recebe muito menos? Como é que seria possível reintroduzi-lo nesse sentido, sendo que se vive uma grande crise de empregos, uma falta, um desemprego abismal no Brasil, um dos maiores números dos últimos anos, 17 milhões de pessoas empregadas. Como é que a gente vai reintroduzir uma pessoa que se habituou a ter um padrão de vida altíssimo, com grandes quantidades de dinheiro, vindo dessa atividade, que tira muitas vidas, e reintroduzi-la? Como é que seria possível diante do quadro do nosso Senado brasileiro? Isso passa pela estruturação dos presídios. Nós vamos ter instâncias dentro dos presídios, psicólogos, psiquiatras, vão fazer o acompanhamento, inclusive até o pedagógico de alguns, para que se avalie se ele tem condições ou não de voltar à sociedade. Então, uma reestruturação dos presídios passaria por ter todas as instâncias internas, e essas instâncias internas fariam essa avaliação se tem ou não a condição de voltar para o convívio social. Rápido intervalo.
Voltamos logo para o terceiro e último bloco da nossa série de perguntas, de entrevistas para os candidatos ao Senado. E hoje, o nosso convidado é o candidato Kleber Soares, do PCB. Voltamos rapidinho, estamos de volta aí com vocês. Voltamos, terceiro e último bloco do Cruzando as Conversas dessa sexta-feira, finalizando então a série de debates aos candidatos ao Senado das eleições do dia 7 de outubro. E para finalizar, estamos aqui hoje com o candidato Kleber Soares, do PCB. Participe do programa junto com a gente, assista pelo Facebook, mande seu comentário e também pelo WhatsApp. Aproveite essa oportunidade, faça suas perguntas, seus esclarecimentos e suas dúvidas de que, caso o candidato Kleber alce a vaga do Senado, o que ele faria para o Rio Grande do Sul? Telefone 51, código de área 99-815-9990. 99-815-9990. Esse é o nosso último bloco, então essa é a sua oportunidade. Candidato, mencionamos, né, em algumas outras respostas, mescladas a outros temas, sobre as privatizações, né? Falamos aqui sobre a reforma fiscal, a situação de recuperação fiscal, que é o plano de projeto de governo do governo Sartori, incidiu nessa situação de parcelamento de salários, uma série de questões que o governo Sartori recebe algumas críticas, mas também tem aliados, tem pessoas que justificam. Tanto é que ele é um dos primeiros lugares ao governo do Rio Grande do Sul, mesmo tendo essa questão desse plano que o senhor reprova. Vamos falar mais um pouquinho a respeito das privatizações. Como é que o senhor enxerga a privatização? Se seria em algum momento aliado ou não? E que parcimônia poderia ser feita para poder se aliar numa parceria público-privada, por exemplo? Eu acredito assim, ó, na empresa pública, ela sendo genuinamente pública, a CE, ela pode trazer dividendos para o Estado. O que precisa a empresa pública é tirar a politicagem dentro da empresa pública, investir no trabalhador, investir na modernização da empresa pública, investir na capacitação do trabalhador e que a empresa pública seja administrada por funcionários de carreira, pessoas que conhecem como funciona aquela empresa. Sem cargos políticos, então? Por mim, não precisa ter cargo político dentro de empresa pública, dentro de CE, Banrisul, Correios, Petrobras. Os cargos em comissão, como é que seriam? Por mim, não precisa ter. Eu acho que os trabalhadores, com o conhecimento que eles têm, eles podem gerenciar aquela empresa. E no momento de crise da empresa, quem mais conhece as saídas para a crise é quem está ali dentro. Eu falo também, falei na CE, mas falo muito pelos Correios. Nos momentos de crise dos Correios, a gente via que as medidas que estavam sendo tomadas, elas não iam surtir o efeito necessário. E nós, como membro da federação, muitas discussões a gente participou e nós sempre nos colocamos à disposição para fazer esse debate de estruturação da empresa. E a gente vê que a saída mais fácil, ela é tomada por quem conhece a empresa a fundo. Então, por isso que eu defendo que a empresa pública tem que ser administrada, tem que ser gerenciada pelo funcionário da empresa. Não sou a favor de CC dentro da empresa pública, CE, Banrisul. Se tiver que ter alguém para supervisionar o trabalho, tudo bem. Mas nós não podemos criar um cabide de emprego dentro da empresa pública, porque daí nós vamos estar dilapidando o patrimônio. E CCs dentro da área política, qual é a sua opinião? Eu acho assim, a pessoa que chega no cargo ou deputado, o senador, o vereador, ele vai ter que ter alguém que vai assessorar ele. E isso não necessita ser 30, 40, 100, como muitos têm. Tem que se fazer um estudo de qual é o número necessário para atender essa demanda. Então, eu acredito assim, nós temos que ter um número necessário para atender a demanda, para implementar os projetos do executivo. Quando chega o governador, o prefeito, o presidente, os projetos executivos, eles têm que ter alguém que vai tocar esses projetos, tem que ter assessoria dos parlamentares
mas nós não precisamos, não, na esfera pública ter, que nem hoje, se não me engano, o Brasil tem 200 ou 300 mil CCs no país, ou até mais, se não me engano. Agora me fugiu os números. Para vocês verem, se na esfera federal são todas as esferas, mas existem mais de 300 mil CCs no país. Quem exerce um cargo público através de concurso, ele às vezes é muito garantido através da estabilidade. E como é que o senhor vê essa questão? Ela é realmente inabalável ou é preciso rever alguns critérios de avaliação, enfim? A maioria dos servidores públicos hoje são regidos pela CLT. Boa parte dele são regidos pela CLT. O servidor público hoje tem muita dificuldade dele ser colocado para fora do serviço público. Isso é evidente, porque são várias instâncias. Mas essa estabilidade, ela tem alguns pontos em que o servidor, se ele não deixar de cumprir suas tarefas, ou se ele cumprir de forma que venha não só prejudicar o andamento, mas que venha dilapidar a empresa pública ou o Estado, através do processo administrativo, ele pode ser colocado para fora da empresa. A questão da estabilidade te dá porque tu fez o concurso público, tu ganhou o direito de estar ali servindo a população. Então, é um direito e um dever teu servir a população. Muito se fala que o funcionalismo público não trabalha, tal. Quem fala isso, de repente não olha pela janela de casa e não vê no dia de chuva, aqui no Rio Grande do Sul a 0 graus no inverno, o carteiro passar, e é o mesmo carteiro que ele vê no verão com 40 graus passando na porta dele. Ou naquela hora que cai a luz da rua. Hoje em dia tem muita empresa terceirizada, mas até pouco tempo atrás tu via ali a caminhonetezinha da CE esperando a chuva passar, com todo o risco que tinha do poste ainda estar molhado, e o cara ia lá e instalava a tua luz. Ou aquele trabalhador que antigamente tinha na CRT, que subia no poste, ia lá e instalava o telefone. Então, se fala muito, quando se fala no serviço público, que o serviço público ele é cheio de regalias e tal, mas isso aí não chega no trabalhador de base, isso aí não chega lá no peão de base, no peão da base, porque o peão da base, o carteiro, o eletricista, hoje em dia a figura do lixeiro ela quase não existe, porque já se terceirizou quase tudo, mas o lixeiro que existia até pouco tempo atrás, esses aí não têm grandes planos de saúde, esse aí não tem 14º salário e esse aí não tem auxílio moradia. Então a gente tem que ver quem são os funcionários públicos que realmente vivem de privilégios e quem são os funcionários públicos que estão ali no dia a dia cumprindo as suas funções e atendendo a população adequadamente. Isso aí tem que ser separado. Daí, no momento que se separar isso aí a gente começa a discutir privilégios dentro do funcionalismo público. A parte de educação, voltando ali para uma questão que é importante, o senhor que é graduado, pós-graduado, qual é a sua visão sobre o sistema de cotas? O senhor acha que ele é adequado, que ele é justo? Como é que o senhor vê isso? Eu acho que ele é justo, sim. É adequado. Os nossos jovens negros, muitos não tiveram acesso a escolas adequadas, até porque o negro hoje, muitos dos nossos irmãos, eles vivem na periferia das grandes cidades, aonde a educação, infelizmente, ela não chega com a mesma qualidade. E aí tu começa lá da ponta a preparar o jovem, mesmo que ele frequente todo aquele ambiente escolar, ele, quando chega na hora da disputa por uma vaga, ele chega faltando alguma coisa nessa bagagem não chega totalmente preenchida essa bagagem na educação. Então eu vejo assim, o sistema de cotas, ele é um sistema que algum dia ele vai ter o fim, mas ele só pode ter o fim quando nós tivermos uma plena estruturação de todo o ensino,
e o ensino ele seja linear, ele seja igual a todos. Aí nós podemos pensar nesse ponto de rediscutir as cotas. Hoje, eu não vejo como rediscutir essa questão das cotas. E eu tenho experiência docente também, eu tive me marcou muito que me permite uma experiência minha particular. Uma aluna minha, oriunda do sistema de cotas, não sabia ligar o computador. Isso era no ensino superior. E a gente sabe que muitas pessoas cotistas, eles não concluem a faculdade, né, a graduação, por falta de condições de transporte, muitas vezes, não tem dinheiro para poder esse deslocamento de ir até a faculdade, ou não conseguem acompanhar as aulas, muitas vezes essas dificuldades, como esse pequeno exemplo, que ela não sabia nem ligar o computador, o que eu praticamente acabei ajudando, mas, enfim, eu fui uma pessoa e ela foi um caso. Mas e toda essa dificuldade, como é que isso aí poderia ser remodelado, reformado? Porque como ele está, apenas garante o ingresso, mas e a continuidade? Esse é um ponto que tem que ser revisto. Nós temos que dar a condição para que esse jovem, ele entre na faculdade e ele conclua o curso. Mesmo estendo esse teu exemplo, da menina que não sabia ligar o computador, a gente tem outros exemplos de cotista. Se tu pegar os 10 melhores alunos da turma, muitas vezes os cotistas estão entre os primeiros. Se ele tem condições de ir até a faculdade, ele sempre vai concluir, vai concluir o curso. Porque é que nem diz assim, ó, o pessoal da periferia, o pessoal de comunidade, nós sabemos uma coisa: a vida vai nos propiciar poucas oportunidades. E quando a vida nos dá essas oportunidades, a gente vai lá e agarra com as duas mãos. É um exemplo que muita gente já ouviu eu citar e eu não canso de falar. Se tu pegar o esporte mais elitizado que tem, por exemplo, o golfe, e tu botar lá no meio da favela um campo de golfe e chamar as crianças para participar, em poucos meses tu vai ter excelentes desportistas, porque eles vão ver ali uma oportunidade e eles vão se esforçar muito. Eu não estou tirando mérito de outras crianças, mas eu estou dizendo que aquela criança da comunidade, ela tem um esforço e ela quer o melhor para si. Por isso que a gente acredita muito, não só eu, mas a direção nossa lá da escola e outros parceiros que já estão em outras escolas de samba, em outros centros culturais, que estão acreditando nisso, na possibilidade de nós darmos a oportunidade para as nossas crianças. A gente quer que a oportunidade chegue neles. Educação, cotas dependem de verbas, né? E a gente está com um limite de 20 anos, né, para os gastos públicos. Como é que o senhor vê essa questão do teto dos gastos? Eu acho que não tinha nem que ter sido votado, né? Mas isso aí é um dos presentes de grego que o nosso atual Congresso e o nosso presidente Michel Temer deram para a população brasileira. Botaram um teto, saúde, educação, segurança. É um teto que está abalando a estrutura do país. Só que outras áreas, que nem diz, as áreas dos privilégios, aí não tem o teto. Então, tem que ter a revogação dessa PEC do teto e nós temos que redirecionar os investimentos. Nós temos que gerenciar o país, acabar de vez com a roubalheira no país. Nós temos que fiscalizar a obra pública, nós temos que fiscalizar a verba para a educação, nós temos que fiscalizar a verba para a saúde. No momento que nós conseguirmos, nós temos que parar de fazer do Brasil um grande parque onde as pessoas vêm aqui, as empresas vêm com alcunha de que vão colocar uma empresa, vão gerar milhares de empregos e ganham milhares de isenção fiscal. Nós temos que trazer as empresas para cá, nós temos que rediscutir essa questão das verbas que são destinadas sem critérios, muitos incentivos. Eu sou a favor do esporte, mas aí tu vê no Correio, nós tivemos um investimento, se eu não me engano, de algo em torno de, eu não sei se foi 700 mil ou algo assim, para esportes como pádel, como squash. São esportes que não
não são populares e que as pessoas não têm acesso. Então, tu tem que ter uma destinação para essas verbas. Nós precisamos organizar o país. O Brasil é um país que dá lucro. O Brasil é um país que tem dinheiro, o Brasil é um país que tem dividendos. Só o nosso país tem que ser organizado. E a PEC, ela não veio para organizar nada. Ela veio para achatar e liberar por outro lado. Daí tu vê os benefícios de muitos. Uma coisa que eu sou muito contra é auxílio moradia. O trabalhador que ganha um salário mínimo, que realmente precisaria ganhar 200, 300 reais de auxílio moradia, não ganha. Aí quem ganha 30, 40 mil ganha 4, 5 mil de auxílio moradia. Então aí já começa as discrepâncias e aí é o ralo que vai o dinheiro da população e o dinheiro que não é investido aonde ele deve ser investido. E se esse dinheiro fosse investido em educação, segurança e saúde, essas pessoas que hoje estão se trancando com grades e mais grades dentro de casa, se tivesse investimento nessas áreas, talvez elas tivessem uma maior liberdade. Um telespectador fez um comentário ali, acho que é Márcio Martins, o nome dele, e ele falou que garis, lixeiros merecem estabilidade. O problema seria nos cargos administrativos. Qual é a sua resposta para esse telespectador? Não, o problema não é o cargo administrativo. Se aquela pessoa está dentro de uma empresa, dentro de uma CE, do Banrisul, Eletrobras, Petrobras, trabalhando na parte administrativa da empresa, exercendo a sua função, administrando de acordo com a necessidade daquela empresa, e ela fez um concurso público para isso, ela tem que ter mantido a estabilidade dela. O grande problema, o grande gargalo, muitas vezes são as indicações políticas. Tu pega uma empresa, tu soca lá dentro 10 pessoas com CCs altíssimos, porque ninguém que entra para trabalhar na empresa pública que não faz concurso está ganhando pouco. Entra ganhando muito dinheiro e muitas vezes acabam atrapalhando o trabalho do administrativo, acabam achando que sabem mais que o gari, que há 10 anos pega saco de lixo na rua, que bate latão atrás do caminhão. Aí entra uma pessoa que nunca trabalhou nessa estrutura de coleta, aí tem alguma ideia mirabolante, ou pega um estudo de um país que não tem nada a ver com a realidade do Brasil e acha que aquilo ali pode ser aplicado no Brasil, vai lá, faz uma adequação de acordo com a cabeça dele e quer que aquele cara, que aquela pessoa que há anos trabalha ali, que sabe como é que vai fazer uma rota, como é que vai fazer a coleta, quer ensinar aquela pessoa ali. Então o problema não é quem está dentro da empresa. O problema são aqueles que vêm de fora e que acham que sabem mais do que aqueles que estão ali uma vida inteira ali dentro. E o mesmo exemplo do gari é o exemplo do carteiro. Querem ensinar, o Correio hoje tem um grande problema de logística, porque alguns iluminados que não conhecem nem o carteiro da sua rua, porque moram num condomínio fechado e não sabem qual é a função do carteiro, querem ensinar o carteiro como ele tem que entregar uma carta. E isso está desestruturando o serviço fim do Correio, que é a entrega de correspondências. A culpa não é do carteiro, a culpa é daquele que não conhece o trabalho e quer ensinar para aquele que a vida inteira está ali como é que se faz. E a questão voltando, então estamos no último bloco, a gente está retomando algumas questões que a gente acha importante, um esclarecimento mais aprofundado do candidato. O senhor se declarou, né, a favor da descriminalização das drogas. Muitos pais alegam que quem tem esse posicionamento é porque não perdeu um filho para as drogas. O que o senhor tem a responder para os pais que pensam, e os cidadãos que pensam dessa forma? Eu tive o meu pai, que ele tinha problema de alcoolismo, e o alcoolismo é uma droga lícita. Então, eu tive problema de drogas dentro da minha família. Não drogas como maconha, como cocaína e essas outras, mas tive problemas com drogas lícitas. O meu pai, ele faleceu de câncer devido ao consumo de cigarro. Fumava 2 carteiras por dia. E o câncer que ele teve na garganta foi ocasionado por isso. Então,
eu acho que eu tive o problema, eu senti na pele o problema das drogas lícitas. E quando eu falo da descriminalização das drogas, é para acabar com essa mega estrutura que o narcotráfico tem no mundo todo e que não se consegue combater. Nós temos que ter, não é liberado da noite para o dia. Hoje um iluminado acha que tem que liberar, amanhã ela está liberada. Nós precisamos aprofundar essa discussão e nós temos que ter um debate sério quanto à liberação das drogas, e isso tem que ser feito gradual e tudo no seu tempo. Tem que ter um debate sério envolvendo vários setores da sociedade. Existe um debate para o uso medicinal, né? Já então, é um debate que já está ocorrendo, mas para o uso daí, como é que o senhor avalia daí, como seria esse uso pelo usuário de forma que tirasse, então, esse quesito de criminalização? Em vias públicas, como é que seria? Assim, tipo, o cigarro hoje ele é um uso restrito, existem áreas para fumantes e o cigarro também passou por essa transformação, uma série de campanhas, o Ministério da Saúde, os comerciais pararam de incentivar, as próprias carteiras elas vêm com advertência na sua parte, na parte de trás ali, então houve uma conscientização, vamos dizer, uma conscientização deste uso. Como é que o senhor imagina que isso aconteceria, esse processo para o usuário de drogas, para que ele não fosse considerado um crime o ato do uso? Então, eu acho assim, acho que tem que passar por todo esse processo que passou o cigarro, processo de conscientização, de não é uma indústria que ela tem que ir para a mídia, que ela não tem que ter o estímulo que nós tivemos com o cigarro no final da década de 70, década de 80, né? Foi muito forte. E daí tu tinha até, inclusive, novelas, filmes, sim, tudo. Era um status, né? Era um status, exatamente. Se fumava até dentro de avião, né? Então, nós temos que passar por todo esse processo, e eu acho que o cigarro é o exemplo. Campanha nas carteiras, não permitir que seja feito em via pública. Eu acho que daí passa por esse período gradual de determinados locais, que nem tem alguns países que tem que a liberação de droga ela é para determinados locais. Então é todo um processo que tem que ser passado, que nem eu digo, não é uma coisa da noite para o dia. Candidato, uma pergunta que foi feita inclusive ontem para a candidata Abigail é com relação ao aborto, né? Como é que o senhor está vendo essa questão? O senhor é favorável à descriminalização do aborto? Sim, o aborto ele existe, só que existe dois tipos de aborto. Provavelmente agora nós estamos conversando e provavelmente duas mulheres podem estar praticando o aborto. Uma que tem uma condição financeira melhor, ela está numa clínica com toda a segurança para fazer o aborto, e aquela outra que não tem uma condição, de repente está fazendo um aborto num fundo de quintal. Então, a coisa ela parece assim, quando jogam para a mídia, jogam de uma maneira errônea, que tu é a favor do aborto. Não é que eu seja a favor do aborto, mas eu sou a favor que as mulheres têm o direito de escolher se elas querem praticar esse ato ou não. E fazendo essa escolha, eu não quero que essas mulheres coloquem em risco a sua própria vida. Então, que a gente tenha locais adequados para que se faça o aborto. Repito, insistir também com o senhor, mas é aquela vida que já começou, já que a vida, ali tem vida, segundo a biologia, a vida já começa com a concepção. E essa vida, ela merece ser desprotegida? Aí eu vou... tem várias vertentes da medicina que dizem que até determinado tempo ainda não é uma vida. Então, nós vamos ter aí dois caminhos, dois estudos, e eu acho assim, a gente tem que respeitar esse viés. Tem médicos que dizem que ainda não é uma vida, e eu acho que a mãe ela tem que ter esse direito de escolha, que nem eu falo. O aborto, não é que nós sejamos a favor do aborto, nós queremos que a mulher tenha o direito de escolher. Se tu perguntar para mim, se a minha namorada engravidar e ela vier discutir comigo, eu vou dar a minha oposição, vou dar a minha opinião, mas eu acho que a mulher tem que ter o direito à escolha.
Estamos nos encaminhando para o fim do programa, então, candidato, vamos fazer então a última pergunta padrão que a gente faz para todos. Por que o senhor quer ser senador? Eu quero ser senador e eu acredito que, chegando lá, nós podemos fazer algo diferente. Nós podemos buscar para o Rio Grande do Sul esses investimentos que vão ser canalizados para a cultura, para a educação, para o esporte. O trabalhador pode ter certeza que eu sou pela revogação da reforma trabalhista e o Senado são apenas 81 senadores, são pouquíssimos votos. Então as pessoas têm que prestar atenção em quem é o senador dela. Se a pessoa quer se aposentar e o senador que ela pode vir a votar é a favor da reforma da Previdência, a reforma da Previdência não vai permitir que essa pessoa se aposente. Então a pessoa tem que saber o que ela quer para si. Se ela quer que termine o emprego informal e nós voltamos a ter a nossa carteira de trabalho assinada, então a pessoa tem que saber quem é pela revogação da reforma trabalhista. A pessoa tem que saber quem vai ser contra a reforma da Previdência porque quer que as pessoas se aposentem. E nas comunidades, as pessoas têm que saber quem conhece lá dentro da comunidade e sabe que o projeto social pode salvar o filho daquele senhor, daquela dona de casa, daquela pessoa que mora lá na comunidade. Sabe que o projeto social, que o investimento em escola de turno integral pode salvar o filho dela da criminalidade. Por isso que eu quero ser senador pelo Rio Grande do Sul. Candidato, muito obrigada pela sua participação. Jocely, obrigada por ter participado aqui, apresentado o programa junto comigo. Agradeço também. E agradecemos vocês também que fizeram companhia, que participaram, enviaram seus comentários. E não se esqueçam, então, de acompanhar na segunda-feira o debate entre os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul e mais um Cruzando as Conversas a partir das 10h30. Obrigada, um bom fim de semana a todos. Tchau, tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.